Aqui, ó. Quero que você preste atenção aqui nessa história. A gente sempre fala aqui no Balanço Geral das histórias da vida real, das novelas, não é isso? Das séries. Mas o que você vai ver agora é puro terror. Puro terror. Dos jogos de um tiro para um crime na vida real. Ó, presta atenção na frase que eu falei, ó. Dos jogos de um tiro para um crime na vida real. O assassinato de uma jovem depois de ser convidada para jogar videogame na casa de um amigo. A crueldade e o sangue frio do rapaz foi tamanha. Gente, foi tamanha que ele gravou o assassinato. Coloca a primeira parte no ar. Uma menina bonita e sonhadora, morta a golpes de faca e espada por um jovem tido como inofensivo pela família. Ele falava: mãe, ainda vou te ajudar, vou te dar orgulho. Em comum, os dois jovens tinham a paixão por jogos na internet. Agora, os parentes e a polícia se perguntam: será que os videogames violentos tiveram influência no crime? Ingrid Bueno da Silva, 19 anos. Nestas fotos postadas por ela em redes sociais, a maquiagem e os cabelos coloridos a deixavam parecida com personagens dos jogos. Foi em grupos na internet que ela conheceu Guilherme Alves Costa, de 18 anos. Um rapaz introvertido que vivia com a mãe e os irmãos na periferia de São Paulo. Vocês podem perguntar para qualquer um na rua, Guilherme nunca me deu trabalho, nunca na vida. Ele era um bom filho, sim, para mim. Dona Rita estava no trabalho quando soube que no quarto do filho havia um corpo. Por telefone, uma cunhada de Guilherme nos contou como encontrou Ingrid já sem vida. Eu entrei, o quarto é escuro, tava tudo fechado a janela aí. Eu achei uma boneca de cosplay no chão com sangue. Quando eu entrei, que eu abri a janela, eu vi que ela já estava morta. O boletim de ocorrência relata que a vítima tinha um ferimento profundo no pescoço, aparentando que o autor teria tentado decapitá-la. A cena é extremamente chocante. Infelizmente, a vítima foi morta com inúmeras facadas. Aliás, facadas nós não sabemos, porque foi apreendida uma espada. Então, ele teria utilizado de uma espada para matá-la e ele cravou a espada nas costas dela. De acordo com os depoimentos dos familiares, Guilherme e Ingrid se conheceram há pouco mais de um mês. Ela é descrita pela família como uma menina sonhadora e carinhosa. Ele, como um jovem tranquilo, aparentemente incapaz de fazer tudo o que fez. Logo depois do crime, Guilherme gravou 2 vídeos. O primeiro, ainda no quarto, mostra o corpo de Ingrid no chão. Olha só que maravilha. Isso aí. Agora, bom, partiu. O segundo vídeo foi feito depois que ele já tinha saído de casa. Guilherme fala sobre o sangue na cena do crime. Bom, vocês estão achando que é tinta, que é montagem ou algo do tipo, mas não é. Eu realmente matei ela, entendeu? E, bom, eu tenho um livro também, pedi para o pessoal estar divulgando já esse meu livro. O livro a que Guilherme se refere é, na verdade, uma espécie de diário com um amontoado de ideias desconexas. Em relação à família, ele escreve: totalmente desajeitada e sem noção da vida, são burros, hipócritas, ingênuos e dificilmente consigo suportá-los. Eu até tinha amor, porém existe algo dentro da minha cabeça que diz: por que não matá-los? As revelações chocaram a família. Quem mostrou no livro é
porque ele já vinha com isso há algum tempo, só que ele mostrava pra gente essa máscara de bonzinho, pra gente nunca perceber nem desconfiar do que ele ia fazer no futuro, entendeu? Nas anotações, Guilherme também fala sobre ataques em massa contra um show de funk e atentados em igrejas. Há 2 anos atrás, fez um curso de teologia, então a gente não sabe de onde que saiu esse gatilho para ele virar esse psicopata. Na delegacia, Guilherme confirmou a intenção dos ataques. Você se atacar quem? O cristianismo. De que forma que você pretendia realizar? Em nome de quem você ia atacar o cristianismo? Em meu nome. Nas anotações, Guilherme em nenhum momento escreve sobre Ingrid, mas fala sobre desejos violentos. É que eu não tive a chance, mas se tivesse, eu iria sequestrar alguma pessoa que já conheci e começar a ferir ela emocionalmente e fisicamente. O Ministério Público denunciou Guilherme por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e crueldade. A pena pode chegar a 30 anos de prisão. Reportagem. Obrigado você que está comigo, você que está acompanhando e está esperando a segunda parte dessa reportagem aqui. Nem demorou muito, viu? Nem demorou muito, já vou trazer para você a segunda parte. O gamer assassino. Mas afinal, jogos virtuais. Nós trouxemos a primeira parte. O rapaz convidou a amiga para participar dos jogos virtuais, acabou matando a amiga entre aspas, né? Não sei se alguém mata um amigo. Enfim, acabou matando a jovem. Filmou, inclusive, o assassinato, colocou nas redes sociais, fez questão de dizer que aquilo que estava escorrendo naquela sala não era tinta vermelha, era sangue mesmo. Fez questão de dizer isso, né? E agora a pergunta que a gente faz é o seguinte, afinal, jogos virtuais com armas e mortes, eles estimulam ou não a violência? Traçamos um perfil dessas pessoas e você vai saber tudo agora, aqui na tela do Balanço Geral. Olha só que maravilha. Isso aí. Agora, bom, partiu. Para este psiquiatra, o comportamento e as ações de Guilherme não deixam dúvidas quanto a um profundo desequilíbrio psicológico. Olha só que maravilha. Ele tem cismas na relação dele com o mundo, onde ele se sente diminuído, humilhado, e a agressividade vem como uma forma de compensação a essa humilhação que ele sente que passa, que não é real, faz parte do quadro de loucura dele. A cunhada conta que o comportamento de Guilherme mudou depois que um irmão dele morreu por abuso de drogas. Aí ele não saía mais na rua, saiu da igreja, só ficava dentro de casa no telefone jogando esse jogo de tiro. Nos grupos de jogos online, Ingrid era conhecida como Marisol, ou simplesmente Sol, considerada uma jogadora excelente pelos gamers. A família da jovem não quis gravar entrevistas. O pai conseguiu acessar arquivos de mensagens trocadas com Guilherme. Segundo ele, as conversas provam que o rapaz entrava na mente da Ingrid e queria realmente matá-la, só que ela não tinha noção do risco que corria. Em um dos arquivos que obtivemos com exclusividade, Ingrid fala que está com suspeita de Covid. Guilherme insiste para encontrá-la mesmo se o teste der positivo. Na sequência, vem o trecho que mais chama a atenção. Guilherme diz: "Você deve ser minha. Isso faz parte do sacrifício. Agora você não entende, está confusa." Ingrid rebate: "Isso não é um livro, Guilherme." E ele responde: "Mas em breve você vai entender o real motivo de eu pedir isso." O celular de Guilherme vai passar por perícia nos próximos dias. No livro, o rapaz escreveu que fazia parte de um grupo sem nenhuma relação pessoal. É tudo virtualmente, através de um chain na Deep Web. Chain é a abreviatura de canal em inglês.
E Deep Web é a internet profunda, um território sem lei onde circulam conteúdos anônimos e ilegais. Guilherme afirma que está tendo o apoio de um mentor. Ele me fornece diversas dicas e estratégias e isso me ajuda muito a concluir a minha missão, escreveu. O promotor pediu um exame de insanidade mental. O resultado pode determinar a extensão da pena caso ele seja condenado. A única hipótese para que ele não seja apenado será a existência de alguma doença mental, como esquizofrenia, algum transtorno e assim por diante. E esses indivíduos, quando cometem delitos dessa natureza e são novos, como ele é, 18, 19 anos de idade, é muito difícil recuperá-los para voltar à sociedade. Normalmente, eles precisam ficar longe da sociedade e por quanto tempo viver. Porque quando eles voltam, eles não tardam em recomeçar a atividade criminosa. Este vídeo mostra o momento da prisão. Guilherme diz ter consciência de tudo que fez. Você lembra o que você fez, filhão? Ou não? Por que você fez isso? Mas por que você fez isso? Eu quis fazer isso. Na delegacia, Guilherme também falou da relação dele com os jogos eletrônicos. Quantas horas você jogava? 2? Seu irmão falou 24 horas. Para o psiquiatra, os jogos podem ter influência no comportamento das pessoas, mas não são responsáveis por ações violentas, como a de Guilherme. Por isso, os pais precisam ficar atentos. Quando a conversa do filho começa a ficar meio estranha, quando você começa a perceber que o filho carrega informações que não encontram conexão com a realidade e de que é fundamental que você vá procurar o especialista, que você vá procurar um psiquiatra para cuidar com remédios da doença mental da pessoa. E aí é o seguinte, o cara fez questão de filmar o momento do crime, colocar na internet para que as pessoas vejam, e quando é preso, ele faz questão de dizer que a saúde mental dele está apta, doutora Márcia. Uma situação triste, não sei se é fruto do meio, se o cara já nasce com um desvio, não sei se é desvio, não sei nem o que pensar disso, doutora Márcia. Jasson, primeiro momento, não se vê nesse momento que ele realmente tem alguma doença mental que fizesse com que ele não entendesse o que ele queria fazer, que era matar alguém. A Ingrid foi um alguém, poderia ter sido a mãe dele, poderia ter sido os vizinhos, ele precisava disso, ele tinha que extravasar isto. Na sequência, ele filma o corpo da menina, né? Ele se orgulha disso e ele faz um livro, né? Porque muito mal escrito, mas ele faz um livro, ou seja, ele quer, com este ato, existir. Ele quer demonstrar que não, eu existo, eu sou uma pessoa que vai ser lembrada por outras pessoas. E não vai ser não, senhor. Né? Vamos tratar disso que, realmente, quando a gente vê um procedimento desse, ele lá atrás, com esse gatilho, que é a morte do irmão, ele passa a se isolar, era o momento, sim, dos pais verem o que estava acontecendo. Porque ele provavelmente estaria em alguma depressão, algum processo nesse sentido. Ele tem um gatilho. Claro, a minha área não é a psicologia, mas se vê, sim, que ele passa, nesse momento, a ter um comportamento diferente, que poderia ter levado ele, talvez, a um suicídio, poderia ter levado ele a um outro tipo de ato, mas, infelizmente, acabou atingindo a Ingrid, que seria só um alguém para ele atingir, para quê? Para que ele passasse a existir. Ele fala exatamente isso. Você fez por quê? Porque eu quis. Né? Ele não dá uma motivação diferente, não foi porque ela me irritou, não foi porque ela ganhou no jogo de mim, não, foi só o porque eu quis. Foi um término da vontade dele. Então, sim, ele terá que ser responsabilizado e, bem como o Palumbo falou, se ele retornar à sociedade sem um tratamento muito extenso, e é muito difícil isso, ele voltará a repetir esse ato. E não sabemos nem se não repetirá esse ato, mesmo estando
contido numa cadeia. Enfim, a situação é muito triste para todas as famílias, para a família do Guilherme também, muito triste, porque ela passa a sofrer as consequências do ato dele, né? E aquele momento, nós como pais temos que estar atentos aos nossos filhos. Começou um processo de isolamento, a gente tem que ver o que está acontecendo. Eu penso que a melhor maneira de evitar essas coisas é a vigilância extrema, Jasso. Obrigado, doutora Márcia. Mais um drama, né? Mais um drama da vida real. Provavelmente esse rapaz de uma família humilde também, às vezes sem condições de dar uma orientação, né, para o filho, sem saber aonde buscar essa ajuda, talvez. Por isso é importante também, né, o poder público estar atento a essas questões e aos mais humildes, que são realmente os que mais precisam muitas vezes. Embora em meios com mais glamour, muitas vezes a família às vezes está voltada mais para o trabalho, para cá ou para lá, e às vezes acaba também esquecendo de olhar para dentro de casa e às vezes o problema pode acontecer. A gente tem que estar atento aos nossos filhos.